Olá, boa tarde. Semana começando, segunda-feira, dia 2 de dezembro de 2019. Está no ar o Jornal Câmara Notícia, ao vivo, 12:30 agora. Quero agradecer desde já a sua companhia e audiência. Confira agora os destaques de hoje. Vereadores participam da entrega do novo centro de saúde no bairro Boa Vista. Padre Haroldo Hahn morre aos 100 anos. Missionário era referência internacional no acolhimento de dependentes químicos. Aqui no Jornal Câmara Notícia a gente vai falar sobre o Dezembro Vermelho e as ações que estão sendo realizadas pela Prefeitura de Campinas para conscientizar a população na luta contra a AIDS. E vereador Zé Carlos questiona a Prefeitura sobre direcionamento de pacientes do posto de saúde da Vila Padre Anchieta para a realização de exames em clínica particular. Hoje é dia da reunião ordinária de número 74. Os vereadores vão discutir e votar 15 projetos. Confira agora a pauta completa. O item 1 é a segunda discussão e votação do projeto de lei de autoria do vereador Vinícius Gratti com emenda sobre o atendimento preferencial às pessoas com fibromialgia. O item 2 é a segunda discussão e votação do projeto de lei de autoria do prefeito com emendas sobre o orçamento do programa do município de Campinas para 2020. O valor é de 6,2 bilhões de reais. O item 3 é o turno único de discussão e votação do projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Gustavo Peta, que concede o diploma de mérito jornalístico Braulio Mendes Nogueira a João Henrique Bueno Elisei. O item 4 é turno único de discussão e votação do projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Gustavo Peta, que concede o diploma de mérito esportivo Sérgio José Salvucci a Tamires Vitória dos Santos. O item 5 é o turno único de discussão e votação do projeto de autoria do vereador Ailton da Farmácia, que denomina a rua José Lataro a Rua 1 do loteamento Parque Residencial Caipó. O item 6 é a primeira discussão e votação do projeto de lei complementar de autoria do prefeito, que reserva aos negros 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos e processos seletivos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos da administração pública municipal. O item 7 é o turno único de discussão e votação do projeto de lei de autoria dos vereadores J. Silva e Pedro Tourinho, que denomina a Praça Durval Getúlio Vargas Biondi a Praça 8, com área de 1.000 metros quadrados, do loteamento Jardim Nossa Senhora Auxiliadora. Item 8, primeira discussão e votação do projeto de lei complementar de autoria do prefeito sobre a criação de um cargo de pregoeiro junto à Autarquia Pública Municipal da Rede Municipal Dr. Mário Gatti de Urgência, Emergência e Hospitalar. O item 9 é a primeira discussão e votação do projeto de lei de autoria do vereador Tenente Santini sobre a devolução dos recursos não utilizados pela Câmara Municipal ao Executivo. Item 10, primeira discussão e votação do substitutivo total ao projeto de lei complementar de autoria do vereador Marcelo Silva, que institui o sistema Zona Azul Digital para ordenar os estacionamentos rotativos em logradouros públicos por meio de aplicativo de smartphone. O item 11 é a primeira discussão e votação do projeto de lei de autoria do vereador Marcelo Silva sobre a instalação, por solicitação do consumidor, de equipamento eliminador de ar na tubulação de abastecimento de água de imóveis do município de Campinas. O item 12 é a primeira discussão e votação do substitutivo total ao projeto de lei de autoria do vereador Nelson Osseri, que acrescenta o inciso 5 à Lei nº 13.543 de 2009, proibindo a denominação de logradouros públicos com o nome de pessoas condenadas por determinados crimes. O item 13 é a primeira discussão e votação do substitutivo total ao projeto de lei de autoria do vereador Paulo Haddad, que altera as disposições da Lei número 9.110, de 3 de dezembro de 96,
que institui no município o Programa de Saúde Bucal. O item 14 é a primeira discussão e votação do substitutivo total ao projeto de lei complementar de autoria do prefeito com emenda que institui a lei orgânica da Procuradoria-Geral do município de Campinas. E, por fim, o item 15 é a primeira discussão e votação do substitutivo total ao projeto de lei de autoria do vereador Fernando Mendes, que acrescenta dispositivos à Lei nº 7.773, de 7 de janeiro de 94, que regula o funcionamento do Banco de Órteses e Próteses. Lembrando que a reunião ordinária começa às 6 horas da tarde e é aberta ao público. A TV Câmara Campinas, claro, transmite ao vivo. Na manhã deste último sábado, o presidente da Câmara, Marcos Bernardelli, acompanhou a entrega do novo centro de saúde no bairro Boa Vista. Confira. A Prefeitura construiu, em parceria com o Governo do Estado, um novo posto de saúde entre os bairros Vila Boa Vista e Parque Via Norte. O presidente da Câmara, Marcos Bernardelli, acompanhou a solenidade de entrega que aconteceu neste último sábado. Primeiro, parabenizar aqui a região, porque este equipamento público, ao que foi anunciado, ele contempla o dobro de área construída. Isso já significa um grande avanço. Serão aqui atendidas aproximadamente 15 a 17 mil pessoas dos 4 bairros que fazem a região. Eu quero cumprimentar aqui o vereador Jorge da Farmácia, que não mediu esforço para acompanhar todo o trabalho que foi aqui realizado. A nova unidade substituiu a antiga e foi entregue com toda a tecnologia recente. Parece que o analógico desapareceu daqui. Hoje a tecnologia impera, o anúncio feito pelo secretário Carmo e pelo prefeito municipal dá conta desta questão. Ele disse que até que os funcionários hoje estão trabalhando com tablet, inclusive da própria residência. É uma unidade que nasce, em primeiro lugar, informatizada, então você não tem papel mais. Você pode olhar, não tem papel. Todos os computadores, todas as salas têm computadores interligados, toda essa produção de serviços será informatizada, então a tendência é que os atendimentos sejam também mais rápidos, porque as pessoas não terão que ficar preenchendo papel. Os vereadores J. Silva, Rubens Gás, Sidão Santos, Jorge da Farmácia, Felipe Marquesi, Juscelino da Barbarense, Zé Carlos, Pastor Elias acompanharam o evento. Eu acredito que o prefeito acertou em cheio, o Jonas Donizete, que vem fazendo tanta melhoria na parte da saúde. A gente sabe que a saúde é precária no Brasil inteiro e Campinas não é diferente, porque nós não somos uma ilha. Mas ele tem tentado, por todos os meios, estar amenizando a situação. Precisava, o centro que estava atendendo é arcaico, muito deficiente, pequeno, né? E agora aqui, todos estão aqui vendo um instrumento amplo, de qualidade, para dar um atendimento básico à população. Isso aqui, sem dúvida, vai desafogar os outros centros de saúde, porque a partir do momento que o morador vem a esse centro de saúde, ele não vai em outro. E agora, futuramente, vamos estar inaugurando uma Anchieta também, isso folga todos os centros de saúde. Parabéns, que Deus abençoe a todos, isso aqui vai ser maravilhoso para os moradores da região, não tenho dúvida disso. Não tem nem como comparar. Nós estávamos em um espaço bastante restrito, pequeno, com uma capacidade limitada para o atendimento e também a questão dos espaços para os próprios funcionários, né? E agora está sendo entregue na manhã de hoje, já entra em operação a partir da próxima segunda-feira, um espaço amplo, arejado, muito bonito, uma construção moderna. E era uma demanda antiga. Eu, quando assumi como vereador aqui, uma das prioridades que eu tinha era justamente o CS da Boa Vista. Então, hoje já está concretizado. A gente fez aqui, escolhemos o terreno, fizemos o projeto, foi aprovado unânime na Câmara Municipal de Campinas, para que nós pudéssemos chegar hoje nessa edificação aqui. A nova unidade de saúde ganhou o nome do médico Dr. Oswaldo von Zuben. Ele foi um médico que se dedicou demais aqui a todos os seus pacientes, e aqui era a casa dele, uma casa de alegria, satisfação. Ele tinha muito afeto por todos, pelos pacientes, pelos colegas de trabalho, e eu agradeço à Prefeitura por essa homenagem. A partir de segunda-feira as portas realmente estarão abertas, o centro de saúde funcionando a todo vapor. Nós estamos na Semana Mundial de Luta contra a AIDS, com realização de testes gratuitos em praças e nos centros de saúde aqui de Campinas. É o mês Dezembro Vermelho,
E o repórter André Aranha tem mais informações sobre essa mobilização que acontece na cidade. Boa tarde, André. Pois é, boa tarde para você, Gabriel, boa tarde para todo mundo. Ontem foi o Dia Mundial de Luta contra a AIDS, que no mundo inteiro acontece esse dia, né? E aqui no Brasil, há 6 anos, foi instituído dezembro como Dezembro Vermelho, que é, na verdade, uma forma de conscientizar toda a sociedade, todas as pessoas na luta contra a AIDS e também na luta contra o preconceito com pessoas que têm AIDS, com pessoas que têm HIV também. E aqui em Campinas, a Prefeitura tem feito ações desde a última quarta-feira. Por isso eu estou aqui com o Josué para falar mais a respeito disso, quais atividades que foram realizadas. Boa tarde para você. Boa tarde, André. Desde quarta-feira, uma organização não governamental denominada Terra das Andorinhas, que é nossa parceira e tem financiamento do Ministério da Saúde, começou a oferecer testes rápidos para HIV. São testes rápidos feitos com fluido oral. Desde quarta-feira foram realizados em vários locais, porque são testes móveis, então foi realizado na penitenciária feminina, foi realizado na Praça São Benedito, no Lago do Rosário, na Catedral, foram em vários locais da área central de Campinas. Ao todo, cerca de 471 exames foram realizados e alguns foram positivos. Bom, qual o balanço que vocês fazem a respeito, os números e tudo mais? Os resultados foram muito interessantes, porque um número grande de pessoas realizaram os testes, foram quase 500 testes, na verdade 471 testes, e, como era esperado, realmente alguns casos eram positivos e foram encaminhados para o serviço de saúde. No nosso balanço é bastante positivo, ou seja, a Terra das Andorinhas teve um êxito muito grande nessas ações. Bom, para o pessoal de casa entender direitinho, foram feitos testes, palestras também, ações educativas. A gente tem focado muito na realização do teste HIV, né, porque ele fica pronto na hora e ele desencadeia muitas ações, desde quando ele é negativo ou sendo positivo, independente do resultado. Agora, junto à realização dos testes, também é realizado orientações, tiram-se dúvidas em relação a HIV/AIDS, infecções sexualmente transmissíveis e mesmo hepatites virais. Bom, hoje, amanhã, a testagem será feita por demanda espontânea, é isso? Isso. Nessa segunda e amanhã o dia todo, o Centro de Referência da Secretaria de Saúde estará o dia todo oferecendo teste HIV e teste para sífilis em demanda espontânea. Qualquer pessoa que chegar, no mesmo momento vai ser realizado o teste, independente de quantas pessoas chegarem. É uma demanda espontânea e aberta e vários profissionais estão à disposição. Esse centro de referência ele fica na Rua Regente Feijó, 637, e está aberto desde o início da manhã até às 7 da noite. Josué, no próximo dia 5 será realizado um evento aqui em Campinas. Gostaria que o senhor falasse um pouco mais a respeito disso, por favor. Além dessas ações que foram feitas em testes móveis, também unidades básicas de saúde têm condições de fazer o teste rápido, qualquer uma delas está com testes para fazer, mas nós também organizamos um evento aqui na Prefeitura, no Salão Vermelho. É um evento aberto a toda a população, não precisa de inscrição e serão muito bem-vindos pessoal de saúde, educadores, alunos, mas é aberto para toda a população. Esse evento, ele começa às 8h30, termina às 12 horas e o objetivo é explicar como que o mundo todo está se voltando em ações de prevenção, em estratégias de prevenção, para que a gente chegue em 2030 e consiga eliminar o HIV/AIDS do mundo. Então, é rumo à eliminação do HIV no ano 2030. São temas bastante interessantes, onde nós vamos falar das ações mais modernas de prevenção, denominada prevenção combinada. Vamos explicar como que as estratégias de rumo à eliminação e também vamos falar muito do estigma, da discriminação que existe em pessoas mais vulneráveis ao HIV e essa discriminação distancia as pessoas de buscar diagnóstico, buscar tratamento. Então, esse encontro vai tentar focar todos esses aspectos. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Obrigado. Então tá bom, eu volto com você, Gabriel Castro. Muito obrigado pelas informações, André Aranha, dessa Semana Mundial de Luta contra a AIDS.
E neste fim de semana, o padre Haroldo Hahn, que foi referência no acolhimento de dependentes químicos, faleceu aos 100 anos. Morreu na tarde de sábado Padre Haroldo, fundador de várias instituições, grupos de apoio, movimentos, projetos e paróquias no Brasil e nos Estados Unidos. Em Campinas, um instituto que leva o nome dele conta com 15 serviços, 10 endereços, 2.000 pessoas atendidas por mês na questão de prevenção e tratamento da dependência química. Em fevereiro, o padre completou 100 anos e a TV Câmara acompanhou a celebração. E numa entrevista coletiva, o missionário falou com os jornalistas e compartilhou com toda a sabedoria a experiência acumulada ao longo desses anos. O importante é amar o irmão e aceitar o que ele faz. Ele foi ordenado a padre em 1950. Em 65, chegou no Brasil e, desde então, dedicou a vida dele para as pessoas em sofrimento e risco social. Eu sempre falo para mim, medo de nada, só amor. Não tem medo de nada. Deixa Deus cuidar de nós e praticar, como fala a Bíblia, explicitamente amor para todo mundo. Voltando às informações do Legislativo, o vereador Zé Carlos protocolou um requerimento pedindo informações à Prefeitura do direcionamento que tem acontecido dos pacientes que têm ido ao posto de saúde da Vila Padre Anchieta para clínicas particulares. De acordo com o vereador Zé Carlos, moradores da Vila Padre Anchieta têm procurado o parlamentar para contar que profissionais do posto de saúde da Vila Padre Anchieta, por conta das filas, têm indicado uma clínica particular para os pacientes realizarem o exame de ressonância magnética. Uma das indagações é essa, porque está havendo um direcionamento, segundo alguns moradores que me procuraram, tanto no meu escritório, na minha casa, onde eu moro, na Vila Padre Anchieta, como aqui no meu gabinete, dizendo que a fila lá no posto de saúde para atendimento de ressonância magnética é uma fila enorme, que são destinadas poucas vagas para o centro de saúde da Vila Padre Anchieta. Então, algumas pessoas que atendem no centro de saúde estão direcionando para uma clínica ao lado, que é particular. Isso não pode acontecer, isso é falta de ética. Um levantamento feito pelo vereador para a última pessoa que está na fila que irá realizar o exame. Se continuar neste ritmo, ela vai fazer daqui a 3 anos. Você imagina que nós temos 4 vagas semanais para uma fila de 353 pessoas. Quer dizer, vai demorar aí, se não me engano, uns 3 anos para atender esse pessoal. Então eu estou fazendo esse requerimento, se não tem condições da Secretaria de Saúde destinar mais vaga, uma vez que a nossa procura é imensa. Eu não acredito que tenha outro posto de saúde que tenha tanta demanda que nem nós temos lá na Vila Padre Anchieta. O vereador Ailton da Farmácia considera abusiva a cobrança para a realização de publicidade na região sul de Campinas. O vereador Ailton da Farmácia é autor de um requerimento que trata de um abaixo-assinado de prestadores de serviços e pequenos empresários com estabelecimentos que ficam na região sul, em repúdio ao executivo pela cobrança, segundo ele, indiscriminada para a realização de identificação e publicidade instalada de imóveis. O que me levou foi os comerciantes da região desse vereador, e creio que não só os comerciantes da região desse vereador, como os comerciantes de Campinas, quanto à notificação que a CETEC está levando a eles, para que eles regularizem a publicidade e, além disso, dando um prazo e até falando sobre a multa, esses comerciantes seriam multados. Então, o que esse vereador fez? Pegou os comerciantes, fizemos uma reunião lá no 4º andar com o governo, que os comerciantes, não é que eles não querem pagar, não, eles querem pagar, mas eles querem pagar uma taxa justa. O parlamentar reforça que fez uma reunião com o presidente da CETEC. Depois a gente teve uma reunião
com o presidente da CETEC, com esses mesmos comerciantes, e a CETEC está fazendo? Continua mandando essa cobrança para eles, quando não pode, até porque tem que vir para essa Casa de Leis para que seja aprovada, porque a CETEC hoje ela não tem auditores para estar fazendo essa cobrança. Então é uma cobrança ilegal, como é que diz assim, é uma notificação que o comerciante se vê pressionado e sem a lei, sem que é regularizado, não está regularizado. Então esses comerciantes, eles estão batendo que vai ser regularizado e também estão negociando que seja cobrado uma taxa que eles consigam pagar. Os moradores dos bairros Vila Boa Vista e Parque Vianorte querem a volta do castramóvel na região. Diante disso, foi protocolado um requerimento aqui na Câmara, pedindo informações sobre este serviço. O requerimento de autoria do vereador Jorge da Farmácia foi enviado ao Executivo e pede informações sobre o programa de castração na Vila Boa Vista e Parque Vianorte. O castramóvel não retornou mais na Vila Boa Vista e a cobrança é constante, sendo onde que nasceu esse trabalho, onde que foi feito esse trabalho. Eu estava junto lá ainda com o vice-prefeito Henrique Magalhães Teixeira, quando foi dado o start de início desse trabalho, porém a Secretaria do Verde não retornou. Segundo o parlamentar, o trabalho do castramóvel é fundamental, já que atende vários animais. Em média, eles conseguem castrar até 200 animais, então é um trabalho muito bem feito por essa equipe. Diante da solicitação dos moradores, o parlamentar vai continuar cobrando a volta do castramóvel. Vou continuar cobrando lá a Secretaria do Verde para que esse trabalho possa realmente retornar naquela região que tanto necessita, que tanto precisa. O Jornal Câmara Notícia faz uma pausa e volta em 2 minutos. O mês de dezembro está começando e a promessa é de muita chuva. Hoje o dia ficou instável, fez até um friozinho.
Para amanhã, terça-feira, o sol aparece e não deve chover. Há uma pequena possibilidade no fim da tarde. A partir de quarta-feira, chega uma frente fria, trazendo muita chuva, mas isso a gente atualiza amanhã. Vamos às temperaturas para esta terça, mínima de 17 e a máxima não passa dos 28 graus. No dia 6 de dezembro, acontece aqui na Câmara uma mostra de filmes de curta-metragens, promovida pela Unicamp. Pois é, eu estou aqui com o Noel, que é um dos professores do curso de Mediologia aqui da Unicamp, que vai falar a respeito da terceira mostra de curta-metragem que será realizada na Câmara Municipal de Campinas no dia 6 de dezembro, às 7 horas da noite. É isso aí, André. Tudo bem? Então, André, a gente vai fazer essa mostra. É a primeira vez que a gente faz essa mostra com a Câmara de Vereadores aqui da cidade de Campinas, mas é, para a gente, a terceira mostra. A gente já fez essa mostra, as duas primeiras edições foram feitas no MIS, né? E foi um sucesso, assim. A gente produz os filmes aqui na Unicamp durante um ano, dentro de uma disciplina chamada Projeto de Cinema 1 e Projeto de Cinema 2. E esses filmes até então eram exibidos internamente, não é? Quer dizer, eles não tinham uma visibilidade pública para fora da universidade, a não ser participando de festival, que já é bastante bom, mas a gente não tinha o conjunto dos filmes sendo exibidos. A partir de 2017, eu comecei a fazer o evento para fazer essa exibição em bloco, ou seja, todos os filmes produzidos nesse um ano de disciplina serem exibidos. Aí foram feitos no MIS, as duas mostras, e agora, com a parceria com a Câmara, faremos essa mostra no dia 6, às 19 horas, e todos estão convidados. São quantos filmes? São 8 filmes, dos mais diversos gêneros. Tem filmes documentais, tem filmes ficcionais de terror, tem filmes ficcionais, tem um filme musical, tem filmes de arquivo, tem desenho animado, misturando desenho animado com um filme realista. Então, a gente tem uma gama bastante grande de filmes. De fato, a ideia é mostrar o que se faz aqui dentro da universidade em termos de criação e de produção audiovisual. Durante todo o ano, o pessoal ficou fazendo a produção e tudo mais, roteiro? Boa pergunta. A Unicamp é um verdadeiro celeiro de criação. O Instituto de Arte é um celeiro de criação. A gente faz muita coisa aqui. Só no curso de Mediologia, a gente produz entre 15 e 20 filmes ao ano. Então, quer dizer, é muita produção. Agora, dar visibilidade a essa produção é um processo um pouco mais complicado, porque eles são feitos de uma forma diferente em cada disciplina e tal. Nós estamos trabalhando nesse sentido. Essa mostra, por exemplo, é um caminho nesse sentido, de você começar a organizar a produção audiovisual, toda ela blocada, e exibir para a população, né? Esse momento é de exibição para a cidade de Campinas, mas em seguida esses filmes também são despachados, digamos, são inscritos em festivais separadamente. Aí cada produtor de filme dispara o seu filme nos festivais. Então tem festival de documentário, tem festival de filmes de terror, tem festivais de filme universitário. Os alunos vão escrevendo os filmes em função dos festivais mais adequados para cada gênero. Opções não faltam. Muito obrigado pela entrevista, Noel. Foi um prazer, André. Então tá bom, André Aranha para a TV Câmara Campinas. O quadro De Olho na Educação de hoje vai falar sobre a estrutura das escolas na nossa região. A repórter Andréia Marques conversou com representantes da POESP para descobrir se as instituições têm estrutura adequada para garantir um ensino de qualidade. Olá, hoje o quadro De Olho na Educação vai debater um assunto bastante importante, a estrutura das escolas da nossa região. Aqui comigo está a Sueli da POESP. Sueli, quando a gente pensa em sala de aula, vai muito além de giz e lousa, né? Sim, muito mais, porque dentro de uma escola você tem que pensar
que você está lá para transformar, para você passar o conhecimento para o aluno. E ao passar o conhecimento, nós temos que pensar que nós temos que ter livros, biblioteca, nós temos que ter laboratório, nós temos que ter aí uma sala de informática. E o que significa? Se você fizer um giro pelas escolas estaduais, você observará a precariedade dessas escolas públicas estaduais. E não é a realidade de como as pessoas imaginam. Essas escolas estão precisando de reformas realmente, reforma dentro do prédio, precisa de inclusive vidros nas janelas, as portas, e não tem o material necessário suficiente para você trabalhar, desenvolver, dar uma aula realmente diversificada, diferente para o aluno, para que o aluno também não se sinta aí, sabe, perdido, o que eu vou fazer, chateado, não gostando da aula. A falta de estrutura impacta, reflete no aprendizado desse aluno? Sim, claro, porque o professor motivado, tendo materiais suficiente, adequado para desenvolver toda a sua aula, o aluno ele vai sentir isso. Ele vai se sentir motivado também para o aprendizado. Agora, se você não tem como desenvolver, se você não tem data show para passar uma atividade diferente, se você não tem o computador, se você não tem uma sala de laboratório, não pode usar a biblioteca. Então, como que você vai incentivar esse aluno a se motivar para o estudo também? Ele vai falar que a aula é chata, que não gosta daquela matéria, que não gosta do professor. Isso daí nós até entendemos esse aluno, porque precisamos mesmo ter um espaço físico adequado para você também receber bem esse aluno, para que ele sinta bem, para que ele se sinta motivado. Mas não é essa a realidade, porque o professor, inclusive para tirar um xerox, ele tem que pagar do bolso dele, porque não tem um mimeógrafo, não tem uma máquina de xerox para o professor trabalhar. O importante é a qualidade do ensino, é garantir essa qualidade na sala de aula. Sim, a qualidade é muito importante, mas nós temos que verificar o seguinte, que a qualidade ela também só vem quando há investimento também para a educação. E ultimamente não tem ocorrido isso na educação. Falta investimento público realmente, falta investimento dentro da escola, dentro da sala de aula, para o professor e para que isso reflita também no aprendizado do aluno. Se você não investe adequadamente para essa educação que precisa ser de qualidade, porque não é porque lá na periferia tem o filho do trabalhador, da trabalhadora, porque são pobres e não haverá esse recurso necessário. Mas é lá que nós temos que investir, lá que nós temos que lutar, é lá que nós temos que transformar esse aluno e essa sociedade. Tá certo, muito obrigada, Sueli, pela sua participação aqui no nosso quadro. E olha só, o quadro De Olho na Educação é toda segunda-feira. Eu vou ficando por aqui, até nosso próximo encontro. Tchau! E agora é hora de conferir a última parte da entrevista exclusiva que o médico Drauzio Varella concedeu à TV Câmara Campinas. E o tema é depressão nos idosos. O Saúde Agora chega ao seu último tema com o Dr. Drauzio Varella, a depressão nos idosos. Segundo o médico, a depressão pode atingir qualquer pessoa em qualquer idade. Todas as idades. Você vê numa fase da vida em que é muito comum a depressão, é a velhice, né? Você vê aquela imagem do senhor ou da senhora que vai ficando triste, fica o dia inteiro sentado, começa a perder o apetite, começa a perder a vontade de fazer as coisas. Você diz, bom, é da idade. Não é da idade. Está cheio de gente idosa aí, animada e interessada nas coisas do mundo que está girando em volta, né? Quando você nota essa perda, a gente diz que isso é uma síndrome amotivacional, quer dizer, a motivação vai para o espaço, né? Em qualquer idade, isso não é bom. Eu acho que
Tem uma coisa que... tristeza faz parte da vida, né? Você fica triste, eu fico. Quase todos os dias a gente tem um momento de tristeza, uma lembrança desagradável. Depressão não é assim. Porque quando você tem uma tristeza, mesmo uma tristeza, um luto, perdeu uma pessoa querida da família ou desfez uma relação afetiva, você fica triste, muito triste. Mas essa tristeza você vai trabalhar, você continua produzindo, você não se sente cansada, você está triste só, né? Não quer conversar com os outros, porque está chateada. Mas tem um momento que você, por exemplo, aparece um sobrinho, um filho pequeno, você tem vontade de brincar com a criança, você sai desse quadro. Na depressão você não sai. A depressão é a tristeza permanente e não é só tristeza. Ela vem com falta de atenção, você perde o poder de se concentrar, você começa a sentir um cansaço que é desproporcional e a motivação vai para o espaço. Nada te interessa, nem coisas que você gostava muito. Então você tem o hábito de uma vez por semana almoçar com as amigas há 20 anos. De repente você perdeu a graça. Você prefere não ir, porque se você for, você vai se chatear. Quando questionado sobre o que o motiva a fazer tantas coisas e com tanta dedicação, ele responde com bom humor e dá uma dica preciosa. Sabe o que acontece, Rita? Você vai fazendo as coisas na vida, né? Sempre tive curiosidade, sempre achei que eu tinha que fazer coisas diferentes, né? Tive interesse por várias áreas, né? Fui professor há muitos anos e depois começou essa coisa de televisão, aí comecei a escrever por causa das cadeias, enfim. E eu, com o tempo, fui selecionando, tive essa capacidade e essa possibilidade também, porque tem gente que não tem chance, tem que tocar aquela profissão, porque é com ela que ele sustenta a família. Eu tive a possibilidade de me livrar das coisas chatas. E hoje eu só faço coisas que eu gosto de fazer. E quando eu estou fazendo uma coisa que eu sinto que já estou repetindo, que eu não estou mais me renovando e tal, eu procuro deixar de lado. Eu falo, acabou, vamos pôr outra coisa no lugar desta. Manter a curiosidade pode ser um caminho para uma velhice saudável. Eu acho que você tem que manter a curiosidade e a capacidade de trabalho e a condição física. A condição física precisa de sorte, que depende da genética também, e precisa de atividade física. Não pode ficar sentado o dia inteiro, que se envelhece depressa. Assim, né? Entre tantas coisas que faz, ele explica porque gosta de palestra. Porque na palestra tem uma interação com o público, né? É como uma aula. Eu fui professor de cursinho 20 anos, então você tem uma relação, uma interação, você fala, você vê a reação das pessoas, né? Você vê quais são os assuntos que interessam mais, né? Vê na prática, isso vai selecionando os temas com o passar do tempo. Eu gosto muito de fazer. Já estou aqui na parte de esporte para falar sobre a última rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O Guarani foi até Londrina e saiu derrotado por 2-0. Os gols foram marcados por Léo Passos e Matheus Bianchi. O Bugre terminou na 13ª colocação. A Ponte finalizou a sua participação na 11ª posição, ou seja, 2 campanhas ruins que 2020 Guarani e Ponte Preta possam brigar pelo acesso à primeira divisão do Nacional. E durante essa semana, a próxima, a gente vai informando sobre as contratações e também a lista de dispensa nos 2 clubes. O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. Lembrando que às 10 horas da noite, após a reunião ordinária de número 74, você confere as principais notícias do dia. A gente se vê amanhã ao 12:30, ao vivo, hein? Até lá. Tchau, tchau.